Fala aí, meus camaradas! Eu sou o Camara e você está no Power Papo Camarada. Aqui a gente só fala de Power Apps. E o meu convidado de hoje, ele é autoridade quando o assunto é User Interface. O nome dele, Leonardo Russo. Tá curioso? Então, o curioso que fica até o final vai ter uma surpresa no meio do papo. Mas antes, solta a vinheta aí, meu camarada! Estou aqui com o Leonardo Russo. Prazer imenso te receber aqui no nosso Power Papo Camarada. Leonardo, dá um salve para a rapaziada aí, meu camarada. Salve, galera. Galerinha Power. Prazer estar aqui. E meu camarada, vamos lá, meu. Leonardo, agradeço demais, cara, você ter vindo aí. Já acompanho o seu trabalho aí na comunidade, né? Acompanho seus vídeos no YouTube, no seu canal aí. E também no Uhum. Zero to Hero, né? Mas assim, eu já te conheço, mas quem tá chegando no papo agora, no Power Papo Camarada, e não conhece o Leonardo, diz aí, quem é o Leonardo Russo, meu camarada? Vamos lá, dar uma resumidinha na minha história. Leonardo Russo é pai de família, eu tenho um filho cão, casado com a Heloísa, acabei de fazer 30 anos. Sou formado em administração de empresas, né? A gente bateu um papo aqui, antes eu fiz outras coisas que não tiveram muito a ver com a cara da tecnologia, na parte de empreendedorismo. Mas pode contar, Mas meu. Não esconde, não. Não esconde, não. O que você vou fazia contar, antes aí? vou contar, é só para a gente não perder muito tempo. É, eu empreendi na parte de gastronomia, eu tive uma franquia de marketing indoor, eu quase abri um provedor de internet, enfim, eu tentei várias coisas que não deram muito certo. E o rock? É, e eu tive banda de rock aí durante uns 5 anos também, né? Da E hora. então a tecnologia sempre morou no meu coração, tinha o seu espacinho ali, mas estava adormecida, né? E desde o começo da minha carreira eu trabalhei com Visual Basic, fazia algumas automações. Trabalhei muito com Excel, com Power Query, com Power BI, com ClickSense. Antes de chegar o Power BI no Brasil, o pessoal usava, era muito ClickSense. Então eu comecei por um projeto por ali e eu falei, nossa, que negócio legal, né? E eu fui crescendo, assim, nessa trilha da tecnologia, né? Sendo uma pessoa que não tinha uma formação inicial nisso. Ahn, Da hora, cara. De e Cotia, aí, né? Você é de sou Cotia. eu sou nascido em São Paulo, mas hoje eu moro em Cotia. Eu adoro o interior, a paz, o sossego, a natureza, né? Putz, cara, São Paulo é doideira, meu. Eu morava em Osasco, né? Antes de estar aqui em Aham, Salto, aqui no interior. aham. Cara, é outra qualidade de vida, né, Leonardo? Sim, é outra coisa, né? E pra gente que trabalha de home office, tem essa oportunidade, cara, é um investimento você cuidar da sua qualidade de vida, né? Bem melhor, cara. Eu percebi que a galera do Power Apps aqui gosta de tocar um instrumento, né? Meu, o Camaro aqui toca bateria, o Uhum. Rudimar violão. Tô vendo que você curte guitarra aí, não é isso? É isso mesmo, fui guitarrista, né, dessa banda aí que eu falei pra você. O Rudimar, eu não sei se ele te falou, ele toca sanfona. O Amaral, É, o Eduardo Amaral toca saxofone. pode O crer, Vitor mano. Dantas toca piano, o Weber Lopes toca piano. O Vitor Enfim, toca piano? toca. Eu vi rumores aí, viu? Me Que da falaram aí, hora. então, Combina com ele, né, cara? É a cara dele tocar piano. Opa, Pô, um negócio de classe, né? É a cara dele mesmo. cara, da hora, meu. Vitor, queremos você aqui no Power Papo, hein? Vitor e Eduardo. Qualquer hora a gente vai fazer um som, tá, Leonardo? Vou meter a batera, a guitarra, sanfona do Rudimar. Vamos ver que som que sai aí, velho. Boa, tem que fazer o quadro aí. Já era, já era. Cara, da hora, meu. Mas vamos lá. Para todo mundo aqui que está curtindo o nosso Power Papo, que entende já de Power Apps, começa a Uhum, programar ali, mas falta às vezes aquele conhecimento de design, né, cara? Porque a gente, quando entra nessa área de Power Apps, geralmente vem de uma outra programação, automação, e uhum, esse conhecimento de design falta um pouco, né, cara? Ficam aqueles uhum, aplicativos feios e tal. E eu vejo que o seu uhum, se destaca bastante, né? Eu tô vendo que seus apps são bem bonitos. Então, esse que está na tela aí tá show de bola. Então, uhum. Leonardo, explica pra gente, cara, o que é o mínimo que uma pessoa precisa saber de user interface no Power Apps? Boa. Cara, como eu tava falando pra você, né, nos bastidores, a gente como desenvolvedor Power Apps, muitas vezes a gente tem que ser multidisciplinar, né? Então isso significa que a gente tem que aprender sobre vários assuntos, né? O mínimo para conseguir executar um trabalho de qualidade. Uma dessas disciplinas é a parte de design, é a parte de UI, né? Então, você não precisa
ter uma especialização, fazer um curso, né? É, é claro, assim, se você tiver algum conhecimento relacionado, vai ajudar bastante, tá? Mas se você não tem nada, né? Se você não tem, vamos dizer assim, um talento, um bom gosto natural para fazer um negócio, cara, procure, né? E mesmo que você tenha, procure ali estudar os princípios básicos do design, né? Que vão nortear você para executar o seu trabalho, tá? Então tem vários princípios básicos, não só do design, mas com desenvolvimento de interface, que vão te falar o que é apropriado, o que é errado, não errado, né? Mas o que seria uma boa prática, o que seria funcional para você criar a sua interface, tá? Então, Legal, cara. respondendo sua pergunta, é buscar esses princípios, né, que a gente vai falar de algum deles hoje aqui. Bacana, cara. E assim, tô vendo sua tela aqui, né? Eu já caí do cavalo já, porque quando eu olhei Uhum, sua tela aqui, eu já falei, ele colocou uma imagem aí. Mas não é uhum, bem assim, né? Você já fez um esquema diferente. Mostra aí para os nossos camaradas da construção aí, né? Os uhum. elementos de design aplicados nessa tela que a gente está vendo aí. Sim. Bom, o desafio no Power Apps muitas vezes é você usar, né, os recursos que você tem, que são limitados de uma certa maneira, né? Você tem os objetos que tem lá, os bloquinhos que você tem lá, né? Porque a gente está no low code, e a gente tem que usar aquilo ali para atingir, né, o mesmo patamar de outras ferramentas que a gente usa para desenvolvimento de interface, né? Então aqui, o que que a gente usa aqui, por exemplo? Esses cards aqui que a gente está vendo, tá? Eles foram construídos usando HTML e CSS, tá? Lembrando que aqui no Power Apps você tem uma limitação, né? Do uso de HTML e CSS, não é tudo que você pode fazer. É, o estilo, né, para quem trabalha com CSS, é inline, né? Então, normalmente, esse estilo aqui, tudo isso aqui, ó, é o estilo, né, que a gente está usando para formatar a parte visual desse componente. Normalmente, isso aqui é um arquivo CSS, né, que o programador tem um arquivo CSS ali onde ele faz todo o estilo da aplicação, né? E aqui não, cara, a gente tem que fazer tudo no mesmo lugar com as limitações, né? E aí a gente vai vendo o que dá, o que não dá para fazer até conseguir chegar num resultado, tá? Você tem que Mas montar tudo, você monta tudo na própria div ali. Volta lá de novo, deixa eu ver. O código. exatamente. Assim, o estilo é aqui dentro da div, né? Você tem que abrir a div, colocar. Aí você coloca todos os elementos ali para poder montar, né? Não tem Exatamente. aquela estruturação, trabalhar com objetos, separar essa parte do código. A limitação do Power Apps te força a você dar essa condensada aí nessa parte, né? Exatamente. Então, essas propriedades vão ficar aqui, ó, tá? Então, eu abri um estilo nessa div, na outra div aqui de baixo eu abri outro estilo, tá? Mas para quem tá vendo isso e fala, cara, você tá falando grego, não se preocupa, porque você não precisa disso aqui, né, para conseguir um resultado bom. Quando eu fiz isso aqui é conceitual, tá? Não é um aplicativo de verdade. Eu fiz para, né, testar ali os limites do que seria possível fazer com os recursos que a gente tem aqui e tal. Então, eu quis brincar um pouco, até essa ideia de glassmorphism, né, que é você emular o vidro aqui dentro, né? Eu quis tentar fazer isso, então foi meio que o desafio que eu fiz para mim mesmo, assim, né? Mas a gente vai ver que dá para você fazer isso e muito mais sem precisar chegar nesse ponto. Bacana, cara. Você fez um desafio para si próprio, né? Aquelas coisas assim que meio que você não tem o que fazer, sexta-feira à noite, né? Pois é. A galera tá bebendo, você tá aí, ó, caçando o design, vendo os limites de ferramenta, é isso aí, né? Pois é, às vezes o pessoal fala, o que que você faz no seu tempo livre? É isso aí, ó. Eu faço outras coisas também, vai. Mas, Tá mas certo. às vezes eu faço isso. Tá bom? Cara, da hora. E esse raio que você pôs aí na tela, deixa eu ver. Bota lá no código. Como é que você pôs Ah, o raio no HTML? por que que eu pus no HTML? Não, como é que você pôs ele? Bota lá, deixa eu Como é ver que o eu código pus? aí. Abre ali de novo no F, na forma. Olha lá o rainho ali. Você Exato. abriu. Você abriu a fonte size e colocou o raio ali já, né? Exato. Você tem um palpite? O que que é esse raio? Coloca, mostra aí, cara. O Não, ícone, né? Não é o ícone? não. Vamos para a nossa primeira dica, então, cara. Eu não sei se vai aparecer aqui na tela, você me fala. Se você apertar Windows ponto, você vai ver aí uma biblioteca de emojis. Está aparecendo aí para você? Na minha tela? Porque às vezes não aparece quando a gente está compartilhando.
Não, esse emoji não. Tá, então eu Mas vou isso é um emoji, então, que a gente tá vendo? Isso é um emoji, Aí, tá? Eu vou mostrar um jeito que você pode pegar. Um deles da é hora. apertando o Windows ponto, que ele vai aparecer. Outro você pode aqui, ó, Emojipedia. Tem outros sites aí também, mas esse aqui é legal, bem organizado. E aí você pode pegar os emojis daqui, ó, por exemplo, vou pegar esse coração, vou copiar ele aqui, vou voltar aqui no aplicativo e vou colar ele aqui, ó. Então, coração é um caractere, né? Apesar de ser um emoji. E aí você pode usar ele aí na tua interface, tá? Caraca, show, hein? A mesma coisa o foguetinho, a mesma coisa o dinheiro, né? São emojis. Que legal, cara. Pô, sensacional. Eu não fazia ideia desses truques aí, mas segue aí que eu tô gostando. Legal, Caraca. então, são essas coisinhas, cara, que a gente vai descobrindo aí com o tempo, né? A gente vai vendo os macetes ali, o que dá, o que não dá pra fazer, e a gente acaba descobrindo caminhos possíveis aí para conseguir atingir um objetivo, tá? Outro ponto, né, que é interessante, assim, falando de recursos, tá? Não falando de princípios ainda de design. Essa parte de iconografia, tá? Eu particularmente não gosto de todos os ícones que a gente tem nativamente aqui no Power Apps, né? Algumas coisas até eu acho que ok, mas tem outras, né, bibliotecas muito populares aí no mundo que permitem, cara, você ir um pouco além, ter um pouco mais de consistência, conseguir traduzir a ideia que você precisa naquele ícone, tá? Então, por exemplo, nesse cartão aqui, eu estou usando um ícone do GitHub, um do LinkedIn, um do Instagram. Isso aqui, cara, vem de um pacote de ícones, né? Tem algumas libraries que a gente chama no mercado. Esse aqui é a Font Awesome, né? Muito usado no desenvolvimento web. Então, vou mostrar para vocês, né, qual foi o macete que eu fiz para pegar esses ícones aqui, ó. A gente tem esse site aqui chamado, vou até copiar o link aqui, ó, icongr.am aqui, tá? E aqui eu tô vendo essa library de ícones do Font Awesome, tá? Então, a gente pode usar esses ícones aqui Legal. de várias cores, né? Então, vou pegar um aqui, por exemplo. Mas quer ver, Esse, estão todos brancos aí, né? Esse é, aí. esse check, mas você pode customizar, tá? Então, quando você clica aqui, ele vai te dar um link, né? E aí, uma das propriedades do link aqui é o tamanho, a outra é color, tá? Então, se eu mudar Ah, a tá. cor aqui, ó, vou botar um Current color vermelho, muda. ele vai botar o hexadecimal aqui, tá? Então você pode copiar esse link aqui, ó, vou copiar. Pode até fazer um Oh, componente disso se quiser. da hora. Vou pegar uma outra tela em branco aqui só pra gente destacar ele. E aí eu vou colocar uma imagem. Nessa imagem aqui a gente vai e coloca esse link, tá? E aí você tem o ícone aqui dentro, tá? Esse é um macete, tá? Que nem eu falei pra você, isso aqui é uma interface conceitual, não é funcional. Então, não necessariamente que eu faço isso aqui, né, nas aplicações que eu construo, eu uso outras técnicas, tá? Mas esse é um recurso que você pode usar. Além dessa biblioteca, tem outras bibliotecas muito famosas aqui, tá? Tem Material, né, que é do Google, olha quantos ícones tem aqui. 5.345. Então, pô, você tem acesso a uma biblioteca inteira aqui, é só você botar o a URL aqui, né? Bota aqui ó, o nome do ícone, bota aqui o tamanho e bota aqui a cor. Pronto, você tem um ícone top aí para usar no seu aplicativo. Você não precisa depender dos ícones que tem aqui Que dentro. legal. E o tamanho ali, só para entender, né? Que você tem a propriedade de size ali do Power Apps, né? Esse Uhum. outra propriedade que você mostrou, que já está no próprio ícone, né? Uhum. Como que elas trabalham juntas aí, essas propriedades? Na verdade, eu acho que não faz tanta diferença, porque se você olhar aqui, ó, esse tipo de imagem é CVG, né? CVG quer dizer que é um vetor escalável, né? Então você pode aumentar o quanto você quiser aqui, que não faz diferença, cara. Então, não sei, acho que algumas precisa dar uma olhada no material aqui deles, mas acho que não faz diferença, não. Cara, mas é um recurso muito bom, né? Vamos ver. É uma das queixas de todo mundo aí, que a biblioteca de ícones e de fontes Uhum. nativas, né? São poucas, né? E você tendo esse recurso de buscar fontes fora ou buscar ícones fora,
se aproveitando aí do HTML, né, e bibliotecas fora aí da ferramenta, dá uma engrandecida assim, né? Fica bem legal. Exato, você dá uma cara mais. Menos de Power Apps, né? Consegue dar uma cara mais de aplicação profissional. Porque, como eu falei para você, muito desenvolvimento web vai usar essa biblioteca aqui, Font Awesome, ou Material, ou até a Fluent, a gente vai falar um framework da Microsoft mesmo. Show de bola. Legal. Vamos ver o que mais a gente pode. Ah, então tem os ícones aqui, ó, por exemplo, que eu construí aqui foi usando esses ícones aí, né? Então, outras coisas aqui, de novo falando do HTML, né? O que eu queria fazer aqui era, pô, fazer esse efeito de glassmorphism, que se chama, né? Que é quando você emula um vidro. Hoje em dia, existe o HTML do Power Apps permite que você use uma propriedade lá que vai te dar esse efeito. Na época que eu fiz isso aqui, não tinha ainda. Então, eu fiz meio que uma gambiarra, cara. Eu coloquei uma imagem ali no fundo e tal, né? Mas só por curiosidade falando disso, né? Mas aproveitando que a gente está falando disso, aí outro recurso interessante que a gente tem aqui, né, para dar uma melhorada nessa parte visual, é esse objeto de HTML. Então, vou voltar aqui, ó, nessa outra tela, colocar aqui e vamos brincar um pouquinho com ele só para a gente entender, pô, o que que dá para a gente fazer, tá? Então, para quem não conhece HTML, não é propriamente dito uma linguagem de programação, né? A gente fala que se você for ler ao pé da letra, né, é Hypertext Markup Language. Ok, tem language ali, mas é uma linguagem de tags. Então, através de tags, você vai construindo coisas, tá? Então, no exemplo que ele dá aqui, ó, ele colocou uma tag aqui, B, colocou outra tag font, e no meio aqui ele colocou HTML, né? Esse é o que vem por padrão. E aí, B quer dizer bold, né? É a tag de negrito. E fonte, né? Para especificar a propriedade da cor, ele colocou blue aqui. Então, ao invés de usar um label, né? Você tem esse recurso aqui que permite você fazer mais usando o HTML, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se tiver alguma uma pergunta, pode me interromper aí, tá, cara? Que Sim, eu sim. sou metralhadora. Vai tocando aí, cara. Toda hora isso aí. Vamos fazer algo simples aqui com HTML. Por exemplo, se a gente usar uma tag aqui chamada H1, né? Aí a gente trabalha com níveis de hierarquia dentro do HTML. H1 seria a maior hierarquia ali do texto. Então, vou colocar assim, ó, dicas, tá? E dois pontos, e vou fechar esse H1. Então, tudo que a gente abre, né, como um tag aí no HTML, a gente vai ali no fim e fecha também. Tem algumas tags que você só abre, tá? Mas não é o caso aqui. Então, o que H1 quer dizer? É uma, é um, é uma tag de fonte, né? Com essa hierarquia 1, tá? Se eu colocar 2, vamos ver se ele já vai mudar. Ele vai para uma hierarquia mais baixa. Se eu colocar 3, vai para outra mais baixa. Para 4, assim por diante, tá? Então, H1 seria tipo um título, tá? E aí, você tem outras tags que você pode ir trabalhando aqui. Então, por exemplo, tem a tag LI. A tag LI significa list item, tá? Então, você cria uma bolinha aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, como a primeira dica, usar os recursos de HTML, tá? Ah, quero pôr mais uma bolinha. Então, a gente vai copiar essa aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo. Usar library de ícones, tá? Então, vejam só, com isso aí, eu consegui, num único objeto aqui, estruturar, né, alguma coisa aí que poderia servir na minha interface, tá? Normalmente você não vai precisar fazer um monte de coisa aqui, mas vamos supor que, cara, você quer dar um destaque no seu texto, né? Então, vou colocar mais um list item aqui, ó. Você vai comunicar alguma coisa ali pro seu usuário e você precisa uma palavra ali, deixar ela negrito ou dar uma cor diferente. Esse aqui é um recurso interessante, porque na label você não vai conseguir fazer isso. Então, vamos escrever uma frase qualquer aqui, ó. Com HTML é possível mudar propriedades, tá?
Com Aí HTML, HTML, é possível. o camarada pode mudar. Boa, 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 boa. Vamos lá. Camarada. O camarada pode mudar propriedades do Sim, o texto, camarada. tá? Agora ficou Boa. bom. Vamos até limpar, vamos deixar só esse aqui, ó. Então, Pode crer. vamos deixar outra tag aqui, ó. Colocar a tag P, que significa parágrafo, tá? Parágrafo, aham. Deixar ela aqui no final. E aí aqui eu posso abrir, então, o que a gente chama de style, né? E começar a colocar propriedades para esse texto, né? Então, por exemplo, a gente pode mudar a cor aqui, ó. Vou colocar color. Aí você tem a opção de digitar a cor no formato RGBA, no formato hexadecimal. Então, vamos colocar, por exemplo, purple, né? Que é roxo. Não sei se está dando para ver. Minha tela tá. Vamos colocar uma outra cor aqui. Blue. Pronto, essa dá para ver melhor, tá? Tem uma cor que chama Azure, cara. Eu fiquei impressionado quando descobri isso. Nossa, dá nem pra ver. É N- bem fraquinha, né, o azul? Não dá nem para ver, então o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o background. Vamos colocar um preto, não muito Preto. preto, É. tá? Ai, Então, olha lá, aí eu consegui fazer mais um negócio. Pô, mas aí você vai falar, Léo, tá muito grudado esse texto ali no começo, que dá pra gente mexer? Dá. Então aí tem uma propriedade que chama padding. Padding left, vamos colocar 8 pixels. Vamos ver se ele vai mudar. Aí ele arrastou um pouco o texto pra cá, tá? sim, Então, sim, que é a dica que eu quero dar com isso? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Camarada, vamos colocar um bold. Bold é negrito. sim. Então a galera só vai. Você vai tendo abre um leque muito grande aí de possibilidades, né? De você estar tratando o seu elemento ali de texto, Uhum. coisas que o elemento nativo ali, uma label não traz, né? Você com HTML você consegue enriquecer muito a sua aplicação, não é isso, Leonardo? Exato. Então, se você quiser dar um destaque diferente, se você quiser construir alguma coisa um pouco mais elaborada, né? Quiser criar um texto ali que vai chamar um pouco mais de atenção, ou até outras coisas, vou mostrar aqui também, você pode usar esse componente, né? Mas aí, dá uma resposta ruim aí para quem está assistindo, porque na hora que você começa a abrir a tag ali de style, a Uhum. primeira coisa que o programador aí de front-end vai querer fazer, você sabe o que que é? Dá para Exato. usar CSS no Power Apps? Qual que é a resposta? A resposta é sim, mas com limitações, porque o que a gente está usando aqui é CSS, mas a gente não está usando nem dentro de uma tag de estilo, né? Nem num arquivo CSS separado, tá? Então, só para explicar para o pessoal, quando você vai desenvolver HTML, todas essas propriedades que eu coloquei aqui, você pode colocar dentro aqui dessa tag, né? E aí você cria, né, classes, você cria coisas para referenciar, ao invés de botar tudo isso aqui, tá? Isso aqui é uma má prática para quem desenvolve HTML e CSS, botar esse monte de coisa aqui, tá? E isso é um das partes ruins, tá? Por isso eu tento não usar muito isso, tá, cara? Sim, É, sim. porque hoje em dia a gente tá começando a vir bastante recurso para evitar a gente ter que recorrer a isso, tá? Mas para Mas coisa simples, vai que é vai, né, legal. cara? É bom colocar assim, mas eu percebo que a galera que vem, né, já com aquela mentalidade ali, que principalmente quem é programador front-end já vai secão, falar, ah, beleza, vou criar um arquivo CSS à parte, coloco o meu style lá dentro, crio uma classe e referencio no Power Apps. Gente, a gente está falando aqui de Power Effects, é um pouquinho Uhum. diferente a coisa, né, Leonardo? Sim, seria lindo, mas por enquanto não dá, tá? Não, não dá. Mas, continuando, cara, você pode explorar esse recurso aqui e ir além, tá? Eu vou mostrar coisas aqui que ficaram obsoletas já, porque hoje tem recursos já para você não ter que fazer isso, né? Por exemplo, eu posso criar uma div aqui. Aí, para quem está começando nessa parte de HTML, uma div ali seria vamos dizer, uma divisão, né? Um container dentro ali do que você está desenvolvendo. Então você pode separar em vários containers e criar, né, coisas diferentes. Da mesma forma que a gente tem containers aqui no Power Apps, eles são divs, né? E aí você pode fazer a mesma coisa aqui, só que com as tags. Então essa div aqui, eu posso estilizar ela também, né? Então eu vou abrir aqui, ó, style, vou dar uma altura para essa div, com a propriedade height, 200 pixels.
e ele até já estourou aqui, ó. Vou aumentar o tamanho. A gente não tá vendo nada por enquanto. Vamos colocar uma borda pra gente enxergar o que tá acontecendo. Então, vou colocar a border aqui, um pixel solid black, né? Então, algumas propriedades. Falei que a espessura da borda é 1 pixel, que ela é solid. Vou colocar uma cor aqui, um cinza mais escuro. Aí, meus camaradas, estão vendo que legal? Bacana, você Aí, consegue enriquecer tudo, assim. Bem pô, aí legal. você vai que vai. Ah, quero mudar aqui o tamanho o raio da borda. Border radius, vamos lá, 8 pixels. 8 pixels. Deixa eu ver se ele foi. Aí, ficou redondinho. Pô, quero botar vamos botar uma margenzinha assim. Margem de 5 pixels, para ele ficar mais pro meio aqui. Legal, quero botar uma sombra, né? Aí tem o Box Shadow. Aí o Box Shadow faz X, Y, não vou entrar em detalhes aqui, mas só é como você vai configurar a sombra que tá ali atrás, tá? Aí eu vou colocar um RGBA. Isso aqui é preto, tá? Numa cor mais clara. Então tem uma sombrinha agora no fundo, tá? Então, Volta lá, que essa aí eu me perdi ali. Você fez Box Shadow. O que era isso. esse Box Shadow? Para que é? O Box Shadow, ó, vou deixar mais intenso aqui, ó. É a sombra ali atrás, ali do quadrado, É né? essa sombra que tá atrás, tá vendo? Ah, e o redondo ali, como é que você arredondou a Aí é borda o, ali? é o Border Ah, Radius, esse aqui, ó. Radius. Aí, Isso. turma. Então, Da hora. aí você tá vendo como é difícil ler isso aqui dentro? Começa a ficar, né? A leitura fica difícil, né? Porque você não tá num editor de código próprio para isso, né? Mas se você for ousado o suficiente, manda bala aí, né? Então, por exemplo, um caso interessante que daria para você fazer com isso aqui, ó. Colocar border left, aí eu só. Não, vamos fazer diferente aqui, ó. Border essa aqui, eu vou colocar mais uma borda aqui, chamar de border left. Eu vou colocar essa borda 4 pixels solid vermelho, tá? E eu vou tirar, acho que eu vou tirar essa borda aqui, ó. E essa cor da borda, na verdade, vamos deixar ela um cinza bem clarinho aqui, ó. FF. E eu vou tirar esse border radius aqui. Só para ilustrar, para que você poderia usar? Vamos fazer uma ilustração aqui, tá? Então, por exemplo, sabe aqueles cards, né, que a gente tem que a cor, né, tem uma cor na lateral que indica alguma coisa? De repente eu poderia usar essa cor aqui na lateral para falar, né, o status desse card. A gente coloca um título aqui e tal, uma Uhum. descrição, né? Então, um exemplo bem simples aí do que para E que você prático. poderia usar, né? E prático, né? Às Isso. vezes você tem uma galeria de objetos ali, sei lá, você está fazendo uma aplicação mais típica que o pessoal usa para Power Apps é controle de estoque. Acho que é Aham, o que mais aparece por aí, né, cara? Então você quer aham. ver, por exemplo, se o item tem o estoque, a quantidade existe ou não, se precisa fazer compra, se o estoque é mínimo ou máximo. Você quer fazer Exato. algum status, algum destaque, você pode, com esses recursos de HTML, fazer uma validação, né? Usar um Uhum. condicional e vir trocando cada elemento da sua galeria, por exemplo. Exato. Eu poderia mudar a cor, mudou de status, mudou para verde aqui, ó, na lateral, né? E aí você, assim, você brinca, você explora para entender as possibilidades, né? Eu não recomendo, né, você ficar, cara, perdendo muito tempo para fazer isso aqui. Primeiro que a leitura é ruim, né? Você não tem nenhuma validação aqui que fala se o seu código tá certo ou errado, é tudo na cara, aí você vai olhando para ver se tá certo. E muito do que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês que você não precisa mais do HTML e CSS para fazer isso, tá? Então acho que pode ser até o nosso próximo tópico aqui. Não precisa mais de HTML. Pô, agora que o camarada assistiu, que Uhum. aprendeu, já viu como que abre a div ali, mexe no style, vem o Leonardo e fala: Sim. vai com É, calma, vai com calma, Se camarada, você, né? se você tiver interesse, é um exercício legal para você ir aprendendo, né, sobre HTML e CSS. Vai brincando, vai colocando isso nos seus aplicativos como uma prática, né? Mas, de novo, você não precisa disso. Vou mostrar como. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora usando o container. Então aqui, colocar um container, um horizontal. Quem
não manja muito de container no meu canal, deve ter uns 3 vídeos falando disso, porque eu acho fundamental. E aí aqui, dentro desse container, eu vou colocar outro container. Só que dessa vez eu vou colocar um vertical. E aqui, no primeiro container, eu vou colocar um retângulo. Então aqui um retângulo e aqui outro container, tá? Vou jogar esse retângulo aqui pro lado. Vou colocar a largura dele menor. Vou colocar 10. Acho que tá bom. Essa altura aqui, ó, vamos fazer ele preencher todo o espaço, tá? Então eu clico aqui, ó, no alinhamento do container, tá preenchendo todo o espaço, tá? E aí sobrou um espaço aqui no meio pra gente. Então a gente pode colocar aqui uma label, colocar mais uma label também, né? Vamos fazer essa label aqui ocupar todo o espaço com o alinhamento do container, tá? Colocar stretch. Então o que que eu tenho aqui, ó? Posso usar isso aqui para fazer um título, né? Fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Com HTML, camarada pode mudar propriedades do texto. E aqui embaixo, vamos colocar uma fonte menor. Vou colocar, mas só se ele quiser. Então aqui, ó, eu criei o que seria né? Aqui a gente criou uma div só, né? Mas aqui é como se fossem duas divs, né? Então, falando em div, entenda container, né? 2 containers. Vou pegar esse aqui. E aí, as mesmas propriedades que a gente mexeu aqui, a gente tem no container, né? Então, posso colocar uma borda aqui. Vou colocar um cinza bem claro. Tá? Então, tem uma bordinha aqui. Podemos colocar essa bordinha arredondada. Então, vou colocar o border radius aqui. Vou colocar 4. E uma coisa muito recente do Power Apps é essa possibilidade agora de você colocar Drop Shadow, né? Que é a sombra. Tá? Então, se você vier nessa propriedade aqui, e isso vai funcionar com container, tá? Esse é o objeto que tem essa propriedade, você já tem, né, pré-definido aqui várias tipos de sombra, tá? Vou colocar uma semi-light aqui para ficar mais evidente, ó. Então, você já consegue esse efeito de sombra, né? Que não é só para enfeitar. Às vezes isso ajuda muito o usuário ele, entender alguma hierarquia dentro da interface. Então, assim, em resumo, Leonardo, na sua opinião, precis- precisamos usar o HTML ou a gente descarta o uso de HTML no Power Apps e já vai direto para trabalhar com container? Usa quando for necessário. Quando você vê que dá para fazer de outra forma, que nem a gente fez aqui agora, é muito mais simples, né? Muito mais intuitivo. Você não vai ter esses problemas que eu mencionei aqui do código ficar bagunçado, de você não ter nenhuma indicação de erro, de outra pessoa dar manutenção. Enfim, tem vários downsides aqui nesse HTML. Mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui eu ainda não consigo fazer, né? Destacar uma palavra no meio da frase aqui. A label não deixa eu fazer isso. Vou criar 3 labels para fazer isso. Aí eu posso fazer com HTML, entendeu? Sim, sim. Então você encurta o trabalho aí, né? Uma parte mais externa aí do que a gente está falando, né? A Uhum, organização, estruturação, borda, shadow. uhum. Então, na parte principal, onde você puder evitar de usar o HTML, você vai para esse recurso, porque voltamos para o low code, né? Você usa um container ali, trabalha as propriedades dele, o codifica o mínimo possível. Agora, precisou de um detalhe a mais, vai cair para o HTML sim, e é um recurso bem legal que a gente tem, não é isso? Exato, exato. Assim, explora, né? Dependendo do que você está fazendo, explora, porque de repente pode ter um recurso do HTML que vai resolver ali algo específico que você está precisando, tá? Então, o HTML ele tem várias tags, né? Você pode explorar depois, mas se eu criar uma tag button aqui, button, né? Desculpa, eu consigo criar um botão. Mas assim, vou usar um botão, né? Por que que eu vou criar um botão aqui? Se eu tiver um propósito muito específico para isso, aí, beleza, faz sentido, vem aqui e usa, né?
Eu tenho algum recurso que eu preciso usar aqui nesse botão. Beleza. Faz o que você precisa para resolver o teu problema do negócio, cara. Mas você não precisa, cara. Vai com o que tem aqui. Legal, Leonardo. E assim, você mostrou um pouco aqui a execução, né? Uhum, Como que a gente executa, né, determinadas tarefas ali relacionados à user interface. Então, uhum, como que eu utilizo um container, como que eu utilizo um HTML, o contexto que está por trás de cada um desses elementos aí, né? aham, Mas e aquele princípio básico que você falou, né? Quando a gente está falando princípios básicos de proporção, de tamanho uhum, de fonte, de espaçamento, né? Aquele princípio que o programador do Power Apps tem que ter antes de executar uma tarefa como essa, né? Então, uhum. o que você acha, Leonardo, na sua opinião, o mínimo conceitual de user interface que um programador Power Apps tem que ter? Boa. Cara, para quem tá chegando e nunca, né, teve contato com outras tecnologias para construção de interface, ou não teve contato com nenhuma disciplina que trata de UI, né? é, Tem algumas coisas aqui que você precisa é, conhecer, saber que existe, saber para que serve, tá? Então vamos falar delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma propriedade chamada padding. Tá? O que é esse padding? Ele é o espaçamento que você tem na parte interna do seu componente, tá? E por que que existe isso, né? Isso é um dos princípios do design, é o espaçamento, né? Porque o espaçamento é, ele vai passar uma ideia sobre aquilo que você está fazendo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar esse ícone e vou jogar para dentro desse container aqui, tá? Então, eu vou até deixar ele menor aqui, pra gente conseguir entender melhor. 30 aqui, tá? Então, olhando para esse cartão do jeito que ele está aqui, vamos tentar fazer algo mais próximo da realidade, tá? Pensar num cartão que a gente vê lá no Azure DevOps ou no Planner. Vamos colocar como se fosse uma tarefa aqui, ó. Gravar vídeo com o meu camarada, tá? Aí. Aqui. Aqui, sei lá, teria uma pequena descrição, né? Vamos gravar um vídeo falando de UI no RX. Beleza. Existem, né, variáveis aqui que vão dizer para o seu usuário, né, vão traduzir o significado daquele elemento na tela, tá? Então, primeira coisa, a gente colocou tudo dentro de um container aqui, né? Então, basicamente, a gente está trazendo um agrupamento. Esse agrupamento, né, vai traduzir para o usuário a ideia que isso aqui consiste numa ideia, né? Que esses elementos que estão aqui dentro, eles se conversam de alguma forma, tá? Então, eu diria que é um princípio, tá? E aí a gente começa a falar de outros princípios. A gente começou a falar de espaçamento, tá? O espaçamento, ele também vai trazer essa ideia, né? Se um elemento está mais próximo ou menos próximo do outro, ele pode traduzir uma ideia ou não, tá? Então, por exemplo, se esse ícone está mais próximo aqui desse texto, ou até melhor, se ele tivesse do lado, né? Vamos colocar assim, ó. Colocar mais um container aqui dentro. E eu colocar esse ícone aqui, ó, do lado desse texto. Vou esticar esse texto aqui, ó, largura. Vamos pegar essa altura aqui e deixar lá, tá? Então, assim, ó, esse elemento estando perto desse aqui, né, ele traduz uma ideia de que pô, esse sinal, esse ícone aqui, né, tá refletindo alguma coisa, alguma ideia desse texto que tá aqui, né? Então, o espaçamento vai te ajudar nisso, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tá vendo ó, que tá meio distante ainda, né? Talvez não esteja o ideal, tá? E aí a gente começa a falar desse princípio de margem e de padding, né? Aqui no Power Apps a gente tem o padding, que é esse espaçamento interno do elemento. Vou diminuir a largura aqui, ó, a 40.
Aí, agora já ficou bem próximo, deu para entender que esse ícone está alinhado com aquele texto ali, né? Deu Exato. essa proximidade. Só que eu ainda não mexi no padding, tá? Então, por exemplo, o padding, ó, se você olhar aqui, ele tem um padding top, bottom, left, right, né? É de cada um dos lados. Então, se eu tenho a possibilidade aqui nesse objeto e em quase todos de controlar isso. Então, eu posso botar 0 aqui para a esquerda, que ele vai chegar mais próximo ainda aqui desse objeto, tá? Então, isso vai ajudar você a construir uma ideia ali do que você tá, da informação que você quer passar. Da mesma maneira, olha como agora isso aqui está distante, né, desse título aqui de cima, né? Então, parece que são ideias separadas aqui, né? Então, eu posso aproximar eles, vou colocar aqui, ao invés de deixar tudo centralizado aqui, vou tirar essa largura aqui e colocar para cima. Esse cara eu vou colocar para cima também, tá? Não tá ideal ainda. Na verdade, está bem longe de ideal, tá? É só para Aham. fazer o ponto aqui, né? Mas veja como agora, né? Passa mais a ideia de que esse título aqui é desse texto aqui, né? Tá? Então, ainda esse é o negócio do espaçamento, tá? A proximidade ou a distância dos elementos revelam coisas, né, do que você quer passar. Então, outra ideia de espaçamento, ó, imagina que eu tenho uma tela em branco aqui e eu tenho só esse cara aqui, ó, ocupando uma parte da tela. Olha o tanto de espaço que tem aqui em cima, o tanto de espaço que tem aqui embaixo, tá? Então, esse espaço em branco, ele revela alguma coisa sobre a informação que você quer passar, tá? Isso é, eu indico que o pessoal procure, assim, ouvir isso de alguém que é designer mesmo, trabalha com UI, porque eu não sou, mas eu ouvi essas pessoas e eu consigo traduzir hoje essas ideias para as coisas que eu estou fazendo, tá? Porque uma coisa que o programador vai se perguntar numa situação como essa aí, Uhum, que você tem uma tela mais alta do que larga aí, né? Quando está fazendo para celular, né? uhum, Então, quando você está colocando um objeto no quadrado ali, quando você começar a preencher lateralmente ali, né, na horizontal, né, o item, uhum, ele vai esticar de um tamanho, mas fica um lado sem preencher, né? E isso, às vezes, para o programador resolve um ponto, mas exato. cria-se um espaço vazio, né? Que para o usuário é ruim, né? O idealmente é você preencher mais as áreas da tela que você está trabalhando, não é isso? Exato. Então, é isso aí é o conceito de espaçamento, né? Um espaço em branco, apesar de estar em branco, ele significa alguma coisa, né? Ou se ele não significar nada, cara, é porque você não deveria ter deixado ele ali, né? Então, talvez esse objeto aqui, ele ficaria mais legal assim, ó, né? A não ser que seja o padrão da página, né? Ter vários cards com o mesmo tamanho, mas aí você poderia colocar eles com tamanhos diferentes, né? Mas ainda falando desse negócio do pad, a gente ainda não explicou de fato, né, o que é esse pad. Quanto mais você estuda isso, você vai começando a ficar com o toque. Eu já tô olhando esse negócio aqui, tá me doendo de tão feio que tá. Mas o padding, ele vai servir para você fazer esse espaçamento interno aqui, ó. Então, eu vou pegar essa label aqui, ó, vou zerar o padding dela, tá? Ela já está encostando ali agora, Gia, né? Quase Exato, atravessando ali o outro item do próprio container, né? O container vizinho ali. exato, exato. Então, olha, já ficou meio esquisito, né? Porque ficou grudado ali, tá? Mas aí eu posso mexer no padding aqui do container, tá? Então posso colocar um padding aqui para esquerda, um para direita, né? Um embaixo. E aí você começa a espaçar melhor os elementos, dar um respiro ali para os elementos dentro da sua interface, tá? E É, curiosamente você usou o número 8, né? Por que é comum, né, a gente trabalhar, quando tá falando de design, com essa proporção de, de uhum. 8 ali para a grade, né? Então, existe uma explicação, né, para isso, é um princípio de UI, que é o 8 é o número que melhor se adequa matematicamente às proporções de telas que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, se você trabalhar com essa proporção de 8 pixels, ela vai se... quando você constrói a interface inteira, é a que vai melhor
se ajustar ao tamanho das telas, tá? Então, eu trabalho sempre com essa proporção, tá? Até eu uso isso como uma variável no meu aplicativo. Na verdade, eu uso como fórmula. Para quem não usou fórmula ainda, é como se fosse uma variável, mas ela é estática, tá? Aí eu coloco aqui uma variável chamada de PT, ou você pode chamar do que você quiser. E aí eu uso isso, né, por todo o meu aplicativo para manter justamente essa consistência, né? Então, eu vou trabalhando nessa proporção de 8, né? Porque não é só 8, aí você vai para os múltiplos de 8, né? Então, você começa a estabelecer padrões aí em cima disso. Por exemplo, esse container aqui, a gente podia trabalhar nessa mesma proporção e colocar a altura dele aí de 20 vezes PT, né? Que é o 8 ali, né? Vamos ver se ele já pegou a nossa fórmula aqui. Peraí, acho que faltou um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula. Pronto. Tá? Então eu começo a usar isso para várias coisas. Ah, esse retângulo aqui, ó. Posso usar a mesma proporção, PT vezes 2, ou PT vezes 1, ou PT vezes 1,5, tá? Então eu começo a trabalhar com essa mesma proporção, porque daí eu tenho um padrão, né, do tamanho das coisas, eu começo a padronizar os elementos do meu aplicativo, eles ficam mais consistentes, né? Bem legal isso aí. Então, nossos camaradas que estão assistindo e não conhecem fórmula, o que que é fórmula no Power Apps? Bom, a gente teve durante muito tempo, né, o famoso Apple Start, que é tudo que vai rodar ali quando você inicia o aplicativo, né? Então a gente tem essa outra propriedade aqui chamada Apple Start, acho que nem fica mais aqui, ó. Esse é um start, hein? Um error. Não, agora é colocar start screen, né? Ah, A não tem start mais um screen você. start? Tô descobrindo isso ao vivo aqui? Acho que sim. Bom, enfim. A gente teve durante muito tempo eu acho que a gente O, tem ainda, tá? Eu não sei porque não tá o aparecendo aqui. start. A gente tem um OnStart que é o tudo que roda lá no começo, tá? E a Microsoft percebeu que isso talvez não fosse o melhor caminho para várias coisas que as pessoas estavam armazenando ali. Então eles criaram esse novo conceito que chama fórmulas, onde você vai colocar constantes, né? Que são coisas que não vai mudar ali durante a execução do seu aplicativo, né? Por exemplo, a gente definiu essa constante aqui chamada PT como 8, né? E durante a execução do meu aplicativo, eu não vou ficar mudando ela, tá? Isso melhora a performance do meu aplicativo, tá? O meu aplicativo não fica carregando na memória durante toda a execução, né? Somente quando a constante for de fato utilizada, ele vai ser carregado. Então, isso causa uma melhora na performance, tá? Legal, legal. Então foi feito mais para questão de desempenho, né? Aí você está só usando uma variável aí, né? Na verdade, uma Uhum. constante, né? Que é o PT, mas você poderia ter diversas declaradas no mesmo local em fórmulas, né? Poderia ter criado collections ou não. Exato, Você pode criar. Não sei se foi essa a dúvida, tá? Mas a constante pode ser qualquer coisa, ela pode ser um objeto. Aliás, vou falar disso só pra gente fechar, que eu tô vendo que vai dar o nosso tempo, tá? Daí a gente já. Então vamos lá. Indo para nossa reta final, infelizmente não vai dar pra gente falar tudo, mas eu vou. Acho que dar uma das dicas acho que mais importantes para você conseguir estudar isso sozinho e se desenvolver nesse assunto, né? Tem um site aqui que é do framework da Microsoft que chama Fluent UI. No mercado existem vários frameworks de design, tá? E o que é isso, né? É um apanhado assim de diretrizes, de conhecimentos, de componentes, de coisas que você vai usar para construção, para aplicar princípios de design dentro dos produtos, do desenvolvimento das coisas que você está fazendo, tá? Atualmente, a linha que eu mais tenho seguido, tá, é da Microsoft Fluent UI, por causa pela tecnologia que a gente usa e porque o Power Apps está se direcionando para isso, ele está aceitando já ele tem já muitos componentes de Fluent UI e ele está aceitando já, por exemplo, esquema de cores gerados com Fluent UI, tá? Então aqui, se você for em estilos, você pode navegar aqui e entender, né, sobre cores, né, como é que
são as diretrizes de cores dentro desse framework, né? Aqui tem várias informações, várias cores que são usadas para propósitos diferentes. Por exemplo, Que da essa hora. aqui são as cores que são usadas, né? Se você vier aí no Office 365, quando dá uma mensagem de erro, não vem essa cor aqui. O Notify lá não dá essa corzinha aqui. Dá. E se você clicar, ele mostra qual que é Ele o mostra, tá código, o aqui, ó. RGBA ali? Mostra o hexadecimal aqui, ó. Ah, da Então, hora. então assim, siga o padrão já que está no mercado, você não precisa reinventar a roda, porque sua aplicação vai parecer muito mais profissional, né? Por estar seguindo esses padrões. Que mais tem? Tem tipografia. Aqui tem uma parte chamada. Isso aqui a gente não usa no Power Apps ainda, infelizmente, tá? Mas, por exemplo, Motion, ele vai explicar por que que você usa animações, que tipo de animações você precisa usar e o que que isso comunica ao seu usuário, né? Então, padrões de animação. Não é só para fazer uma firula ali. Isso tudo tem um propósito, né? Que comunica alguma coisa pro usuário, tá? Então, tem muito assunto que você pode cavar aqui dentro para entender desse assunto. Legal. Cara, que bacana, né? Fica muito mais simplificado, né? Para Uhum, gente que é programador ali e se dedica para a parte de codificação, né? uhum, Estudar o design em si é outra faculdade, é outra coisa. Se você uhum, acessar essa biblioteca aí, pelo que eu estou entendendo, né? Fluent UI, uhum. você já vai ter os padrões ali, já vai ter muita coisa para você, para guiar o seu desenvolvimento, não é isso, né? Exatamente. Você vai ter padrões e você vai ter recursos também, tá? Vou mostrar mais uma coisa aqui, ó, do Fluent UI, que é o Team Designer, que isso tem no Power Apps agora também, tá? Mas eu vou mostrar aqui no site. Então aqui você pode gerar um tema para sua aplicação, tá? Você escolhe aqui uma cor primária, vou colocar um roxo aqui, uma cor secundária, vou deixar esse preto, e uma cor de fundo, tá? Então você com essas três cores aqui, você cria, você exporta aqui um tema que você vai poder aplicar, tá? Então aqui, ó, ele gera em alguns formatos, tá? Em JSON, PowerShell, e você pode pegar esse code aqui, ó. Então vou copiar esse cara aqui. Volta aí, só um minutinho, Leonardo. Você pode só mudar aqui a cor, cara. Coloca o preto e esse amarelo aqui, ó, da camada. Só para ver Qual que é como é que o seu ficou. amarelo aí? Ah, eu tinha que dar uma caçada aqui no PC, cara. Põe um amarelo forte aí, Vamos pôr violento um mesmo. amarelo Amarelão. Camaro. Amarelão forte. Aí, Boa, ó, tá lindo já. boa. Então Aí. vamos supor, o Camaro está fazendo o aplicativo lá da empresa dele. Ele pode Olha o vir nome ali, ó. aqui. Cameron Evans ali, ó. Aonde? O nome do Ah, rapaz, CE. Cameron. Cameron, boa, Cameron, aí, boa. ó. É Tá Camaro aí. também. É É Camaro. camaradagem. Boa. Então, o Cameron, que é desenvolvedor lá do Camaro, tá fazendo aplicativo, né? Se ele trabalha com esse padrão design aqui, ele pode gerar um tema a partir daqui. E daí você exporta o tema aqui, né? No nosso caso, tá? Outras tecnologias, isso é feito de outra forma. Mas isso aqui, ó, ele vai dar para você um padrão aqui de cores para você utilizar, tá? Eu vou só fazer uma adaptação aqui, ó, no Visual Studio e tirar essas aspas para a gente conseguir ler isso no Power Apps. Vou abrir um. Caraca, você montou o tema, mandou ele gerar para você aí, e aí Isso, você vai importar na ferramenta lá agora. exato. Eu só vou adaptar rapidamente aqui para Power Apps, porque lá a gente não usa não chama const aqui, né? Que nem no JavaScript, por exemplo. Então a gente coloca aqui, sei lá, vamos chamar de my team mesmo, né? E aqui a gente está criando um objeto. A gente não precisa colocar esse create team aqui, vamos tirar ele. O PC do milhão travou aqui. É o PC do milhão esse? Você lembra que no show do milhão tinha lá o Silvio Santos vendia o PC do milhão? Pô, Caraca, pô, o Silvio Santos é demais, cara. Meu sonho era participar daquela porta da. Como que era? Porta da Esperança. Para a esperança? Puta, na época que dava videogame. Você deve ter pego essa fase aí, Boa. anos 80. Não, você não pegou, não. Você pegou 90, né, cara? Eu sou Eu, anos 90, né? não, você pegou outra época. Eu peguei, cara. Comecinho, era da hora. Ó, mas
Então, só adaptei aqui, tá? Então, tirei aspa simples e coloquei aspa normal. Vou copiar aqui e a gente pode jogar isso lá no nosso aplicativo. Eu vou usar esse aplicativo aqui, ó, que eu já tinha deixado preparado. Então, aqui a gente pode ir de novo em... Acho que o Fórmulas não tá carregado aqui. Deixa eu ver. Selecionar. Colocar num Start mesmo aqui. Ah, já tá até aqui, ó. Então, o Start tá aí, né, cara? É, Estranho que a gente não tava abrindo antes, né, naquela outra. eu não sei se era aquele app lá. Mas aqui, ó, Ah, vou setar uma variável aqui. Vou deixar esse cara mais para baixo, depois a gente fala dele. Vou setar uma variável com esse tema, tá? Então, coloquei aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui. E aí eu tenho um caraca. objeto, tá? Isso aqui é a maneira que eu trabalho, tá? E aí, além dessa cor aqui, você pode ter outras definições, tá? Então, por exemplo, eu uso também uma outra chamada fonte, que eu coloco aqui. Aí eu coloco, por exemplo, labels aqui, e eu coloco o tamanho da fonte, tá? Aí eu ponho 10,5 aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma variável que vai ser o tema do nosso aplicativo. Vou dar um run start aqui. E olha aqui atrás, Camara, já mudou o, essa barra aqui de cima, tá? Deixa eu ver se os outros controles já mudaram aqui também. A gente não mostrou antes, né? Mostrou só agora, mas como você pode ver, os meus componentes aqui já estão todos com a cor do tema que a gente criou lá no site do Fluent UI, Ah, é tá? nada. Viu? Faz o seguinte, então, Léo. Volta lá naquele lá e comenta. Comenta aquele código lá só para ele pegar o que tava antes. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. Volta lá no Start, isso aí. Comenta essa Pô, parte que foi o tema, só para a gente ver como que eles estavam antes, né? pô, Que aí foi os isso aqui. camaradas vão ver como mudar o tema completo numa tacada só. Exatamente. Outro dia aconteceu. Deixa eu colocar o comentário aqui. Né? Por que que isso aqui é. Ah, ele vai reclamar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Ele vai reclamar porque ele tá ligado tudo com a Brava. Vamos colocar outra cor de primária aqui, ó. Vamos gerar outro rapidinho aqui. Aí a gente muda de volta. Vou colocar 1080. Vou exportar aqui. Só pegar esses primeiros aqui e a gente substitui ele. Esse é o tipo de coisa que eu olho e falo, como que eu vivi sem isso por tantos anos nessa vida? Pois é. Então, ó, vou Muito legal, cara. substituir aqui, tá? Vou dar um start de novo aqui. Vamos ver se ele vai mudar. Então mudou pro roxinho, tá vendo? Ah. Tá? E aí eu vou voltar aqui. E ele mudou por quê? Porque cada objeto está linkado agora com aquela variável que você criou, não é isso? Exatamente. Então eu já deixo tudo linkado, né, com o meu tema. Porque daí, cara, eu ia falar para você, teve um caso recentemente que eu desenvolvi para um cliente, né, e aí depois ele chegou com a identidade visual da empresa e falou, dá pra gente fazer dessa maneira? Cara, se eu tivesse que mudar o aplicativo inteiro, objeto a objeto, eu tava na roça, né? Mas graças a Deus eu trabalho com essa metodologia. Eu fui lá, mudei o tema, já Você era, mudou um entendeu? lugarzinho só. Caraca. Exatamente. Tá? Então, cara, eu vou deixar essa como a última dica, porque eu sei que a gente tá estourando tempo, mas, Aham. pô, eu fiquei até animado agora falar disso. Tem muitas outras coisas que a gente podia falar, tem esse princípio aqui de como você escolhe as cores, tá, para sua interface. A gente podia falar de Figma ainda, como você pode usar o Figma para fazer algumas coisas aqui pro Power Apps. Tá Pode carregando aí. crer. Cara, É, mas a galera que tá vendo o nosso papo aqui tá curiosa, cara. Os camaradas que acompanham aqui a gente é tudo curioso. Não vamos entregar tudo de mão beijada, não, Léo. não, Segura um só pouco, vai ter a provocar. parte 2. Só dá uma provocada aí, mas vai ter o Power Papo Camarada 2 aí Ah, contigo de novo. vou só mostrar aqui, ó, só pra gente fechar então. Esse aqui pro povo ficar curioso, porque esse aqui eu nunca vi ninguém fazer, ó. Deixa eu só achar o app aqui onde tá. Ah, esse aqui, ó.
Esse aqui acho que eu não vou nem falar, vou só mostrar, porque eu perdi muitas noites estudando isso aqui pra aprender. Deixa eu ver se é esse Aí, mesmo. Galera que trabalha com front-end, eles fazem algumas. É muito comum deles fazerem animações, né? Aqui no Power Apps é bem limitado. Então você tem que usar alguns recursos aí para conseguir fazer isso. O objeto de HTML não deixa você fazer, né? Então uma coisa que eu sempre quis fazer é esse menu de hambúrguer que vira um xizinho, né? Então, através de, pô, quebrar muita cabeça, eu descobri como fazer essa animação aqui, né? Do hamburguinho que vira um xizinho e esse outro cartãozinho que sobe aqui na tela, tá? Mas isso aí, caraca, cara, isso aí é um papo pra gente é um papo separado, mas bem legal. só falar disso. Dá para fazer isso usando recursos nativos do próprio Power Apps, é isso? Dá pra fazer. É, senhores. Fica a pulga atrás da orelha. Vamos deixar isso aí então. Pessoal, foi demais aí o papo, né? Agradeço aí demais, Leonardo, você ter contribuído aí com a gente. Essa sua dica aí, sensacional, falar um pouco de user interface, né, cara? Uhum. E agradeço demais. Dá um salve aí para os nossos camaradas também. Pô, eu que agradeço. Galera, quem quiser me seguir aí nas redes, eu tenho um canal no YouTube também. Tenho canal não, tenho um repositório lá no GitHub, onde eu coloco essas coisinhas de Power Apps. Me adiciona no LinkedIn, o Instagram é onde eu mais posto. Então também pode me seguir lá, @PowerAppsLeo. E agradeço aí ao convite, Camaro. Legal, camarada. E o conteúdo que a gente gravou aqui, né, era legal deixar depois para download, tá? Então, rapaziada, Uhum, quem estiver assistindo aqui, na descrição vocês vão ver, tá? Vai estar as mídias aqui do Léo e também vai dar para fazer download de alguns elementos que a gente vai deixar lá depois, tá bom? uhum. Então é isso, Fechou. senhores. Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo. Falou, tchau, tchau. Falou.